Olha aqui, ministro Luiz Marinho, eu queria que o senhor explicasse, se é que ainda é necessária essa explicação, mas eu sei que é, porque, por exemplo, no ambiente que eu vivo, né, classe média e tudo mais, ainda se ouve muito dizer, mas qual é a importância do salário mínimo? Ninguém ganha salário mínimo, né? Essa é a noção que ainda é muito generalizada. Só poderia explicar para a gente qual é a Olha, Ju, importância do salário mínimo e a o salário importância. mínimo, o salário mínimo talvez seja, talvez não, sem dúvida, é a principal ferramenta de distribuição de renda do país. Se você pegar somente a base dos aposentados e pensionistas, mais de 20 milhões de pessoas ganham exatamente o salário mínimo. Ele também acaba sendo um grande indutor, um indicador para os pisos salariais das categorias, convênios, contratos coletivos, e também influencia no mercado informal, na contratação eventual, por exemplo, as trabalhadoras domésticas, às vezes o diarista, a diarista, sempre a diária também ela acaba conformando uma relação do que seria o piso mínimo das categorias, o salário mínimo, enfim. Então é uma grande distribuição. E no passado recente, Juca, no governo Lula, você tinha um grande debate se aumentasse, desse aumento real do salário mínimo, você vincular a Previdência ao salário mínimo, o que poderia acontecer? E tinha muitas teses. Teses que poderia gerar desemprego, teses que poderia bagunçar o mercado de trabalho, teses que ia aumentar a informalização, porque o pessoal não ia querer contratar contrato formal, que ia gerar inflação, enfim. E o presidente Lula aceitou a lógica. Lá em 2006 fizemos um acordo histórico, a partir daí implantamos todos os anos aumento real do salário mínimo a partir da inflação, combinado a inflação mais o PIB de 2 anos atrás. Isso conjugou um conjunto de fatores e até quem falava que era negativo, hoje deu o braço a torcer, foi vencido pela história, pela nossa prática de governo Lula-Dilma, e disse que ele foi extremamente positivo para provocar a distribuição de renda e combate à fome. Combate à fome não se combate somente com as políticas assistenciais, que é o caso do Bolsa Família, todas as políticas sociais implantadas no Brasil, seja nos governos federal, nos governos estaduais e municipal. É pela lógica do salário, pela lógica da remuneração, e o piso do salário mínimo é um grande indicador. Portanto, foi vencido. Para você ter uma ideia, se o golpe, não tivesse havido golpe, se não tivesse sido interrompido a política do salário mínimo, hoje ele valeria R$ 1.391 e não 1.302 e agora 1.320, como nós passamos agora, dia 1º de maio. Portanto, é uma política extremamente positiva para a distribuição de renda do país.